Então, bom dia, né, pessoal? Nós estamos aqui fazendo uma live, aproveitando, né, esse período da pandemia para a gente conversar um pouco sobre os relacionamentos saudáveis e não saudáveis, né? E uma das situações que a gente encontra bastante, né, na área da psicologia são as características de personalidade, né, de um sujeito em relação ao outro, que formam às vezes vínculos não tão saudáveis, né? O nosso tema, ele está relacionado à questão da violência de gênero, né? Para a gente poder, então, separar um pouquinho, não falar só, né, daquilo que já é tão debatido nas mídias, né, nas redes sociais. A gente pensou, então, em falar um pouquinho antes, né, sobre como é que, às vezes, né, ficar num relacionamento com outra pessoa pode nos causar, né, algumas situações que podem levar a relacionamentos abusivos, tá? Então, eu falo como professora e coordenadora, né, do Laboratório de Práticas Psicológicas 2, que tem como foco, né, a violência doméstica. Tenho como bolsista a BIC-UX, né, a Ana Beatriz Brandão, uma aluna da psicologia, que me auxilia na coleta de dados, de pesquisa, né, sobre o tema. E a nossa live, particularmente, né, ela trata sobre amores de alto risco. Ela se baseia, né, no livro do Walter Rizzo, Amores de Alto Risco. E temos, então, os alunos matriculados no semestre, né, que participam dessas lives, né, e participam das nossas reuniões semanais, das nossas discussões, estudos de caso, atendimento a mulheres, né, quando não está na época de pandemia. E agora, então, que não estamos conseguindo atender, né, diretamente essas mulheres, a gente tenta fazer as lives para que possam chegar, né, ao maior número de pessoas possível, tá? Então, os acadêmicos desse semestre que participam, né, desse laboratório é a Jéssica Reck Carneiro, o Maurício Miguel Cortese de Moraes, a Nayara Lima Araújo, a Patrícia Mazocchi, Patrícia Rosenthal e a Tainá Bernardon Gonçalves. Tá? Então, esse seria assim, uma apresentação inicial sobre o nosso laboratório, né, do qual, então, eu supervisiono os atendimentos, a gente faz discussão de caso, né, e nesse período de pandemia, então, a gente faz estudos de caso, a gente faz estudos, né, de situações já vivenciadas e pensamos também, então, em atividades que possam atingir um público maior, né, de pessoas que realmente se beneficiem do tema e possam, no sentido, se fortalecer, né, pessoalmente, afetivamente, para que não fiquem em relacionamentos que façam mal, tá? Então, é essa a nossa ideia, essa apresentação inicial aí, das quais agora, então, os alunos vão apresentar, né, alguns tipos de personalidade, de características, né, de pessoas que podem nos amarrar em relacionamentos não tão saudáveis, se a gente também não perceber aspectos da gente que nos amarram nessas pessoas, ok? Olá, meu nome é Patrícia e eu vou dar início falando sobre o perfil obsessivo-compulsivo, que seria um dos estilos categorizados por Walter Rizzo em seu livro Amores de Alto Risco. Falando então desse perfil, no geral, obviamente que tem características que são específicas de cada um, é caracterizado por uma pessoa que nada o satisfaz, sempre inventará algo que poderia ter sido feito melhor, tanto para si como para com outros. É conhecido por controlar, organizar, estabelecer regras, ordenar e sistematizar tudo que está ao seu redor. A surpresa, por exemplo, improvisação e a naturalidade são geralmente causas de grande estresse para essa pessoa. O negativo tem mais peso do que o positivo, da mesma forma que o pessimismo, que lhe demanda mais atenção. Há uma supervalorização do pessoal que acaba
impedindo que essa pessoa veja a realidade de suas limitações. Como qualidades, é possível destacar disciplina, respeito, a autoridade, capacidade ilimitada de trabalho. Lembrando que essas qualidades não necessariamente são vistas como qualidades por estarem exageradas numa pessoa que tem este perfil, mas que geralmente a gente falaria de qualidades voltadas a estas questões. Uma pessoa neste perfil tem dificuldades para delegar, tomar decisões, estabelecer prioridades e pode ser avarento. Em relação ao parceiro dessa pessoa ou parceira, há grande poder de convencimento por parte do obsessivo compulsivo. E por que isso ocorre? Porque são várias as razões. Uma delas é que a cultura ela exalta as qualidades, que a gente falou anteriormente, de disciplina, respeito à autoridade, capacidade de trabalho limitada. Então, as pessoas que têm características obsessivas compulsivas muitas vezes são vistas pela sociedade como pessoas perfeitas, O perfeccionismo pode fazer com que a relação se torne muito solene, amargurada e formal. O amor, que é visto como um amor eficiente, conduz à frustração, desse parceiro, dessa relação no geral. Não importa o quão eficiente esse parceiro for, e sempre faltará algo, sempre o obsessivo compulsivo terá demandas em relação a esse parceiro. E o parceiro acaba tendo um medo constante de errar. Tudo que ele faz, ele tem esse medo de não satisfazer o obsessivo compulsivo. A proposta afetiva do obsessivo compulsivo é baseada em 3 esquemas torturantes e limitadores, conforme este autor. A crítica, a acusação, que seria você erra demais, a responsabilidade ilimitada, que seria de agora em diante eu tomarei as rédeas de tudo, Então o obsessivo compulsivo ele toma todas as responsabilidades para si, tudo que é voltado à organização do lar, até mesmo as contas a pagar, ele toma para si porque ele vê que o outro não satisfaz as suas demandas. E por último, o estreitamento emocional, que gira em torno da ideia de devo manter as minhas emoções sob controle e não colocar essas emoções, comunicar essas emoções para as outras pessoas, colocar para fora. Existe uma necessidade de controle até sobre as emoções. A percepção de que o parceiro é ineficiente e improdutivo, somado à incapacidade de delegar, os obsessivos se responsabilizam por pagamentos, arrumações, administração do lar, viagens, educação dos filhos, como a gente viu nessa responsabilidade limitada, ele toma tudo para si. De forma, muitas vezes, desrespeitosa, acaba por excluir o outro parceiro e outras pessoas que estão ao redor. Existe um impedimento de se expressar afeto, como falado também, às pessoas que ama, o desconforto que a expressão das emoções lhe provoca, a falta de espontaneidade e o medo de perder o controle podem levar à diminuição do desejo sexual. O parceiro, como defesa, acaba, às vezes, se tornando um obsessivo secundário. O que quer dizer isso? Para evitar essa fiscalização constante, ele se torna obsessivo também, com o fim de contribuir para as necessidades do parceiro obsessivo compulsivo.
As vítimas perdem a eficiência e se tornam cada vez mais inseguras. Terminam então errando por medo de errar. E isso se torna um ciclo vicioso. Quanto maior o medo de errar, mais o rendimento será afetado, maior a auto-observação de inutilidade e mais se gera angústia, ansiedade, se apoderando assim dessa relação de amor. E por que nos envolvemos então nessa relação obsessiva? Como falado, o fascínio do bom partido, né? A cultura ela exacerba essas qualidades do obsessivo compulsivo, a incompetência ao fracasso, preciso de alguém, por exemplo, eficiente ao meu lado, sentimento de, às vezes, inutilidade já existente nesse parceiro, admiração e segurança, e ao final o obsessivo compulsivo é o que mais o critica. Também por autocontrole insuficiente desse parceiro, ele precisa de alguém que conduza pelo bom caminho. O compromisso, a lealdade, então essa pessoa muitas vezes precisa de um companheiro muito responsável e confiável. Podemos nos relacionar de forma saudável com uma pessoa obsessiva? Bom, é difícil a gente traçar uma resposta precisa a esse questionamento. Mas o autor nos diz que para estabelecer aproximações construtivas com esse estilo de pessoa, é preciso buscar o caminho do meio, nem entrega e nem provocação. Acordos racionais são necessários e terapia especializada. O indivíduo obsessivo-compulsivo sofre bastante com seu modo de ser, e isso o motiva a procurar ajuda profissional, diferente de outros estilos que às vezes não se dão conta ou pelo menos não sofrem, né, diretamente com as suas características. Este é um caso que ele sofre muito e o que tende a então levá-lo a buscar ajuda. O obsessivo ama muito a pessoa que vive com ele e não quer perdê-la. Então não é uma falta de amor, né? Aqui a gente está falando de uma outra questão. Porém, né, como enfatizado por Walter Rizzo, a dignidade e a autoestima nunca devem ser negociadas. Olá, meu nome é Tainá e eu vou falar um pouquinho sobre o antissocial encrenqueiro. O autor traz no livro que, se no estilo paranoide a questão era viver com o inimigo, aqui em questão antissocial se trata de sobreviver ao predador. Ele explica que o antissocial ele viola normas sociais, é extremamente impulsivo, irresponsável, apresentam comportamentos fraudulentos e ilegais com grande frequência. Ele diz que não importa em qual categoria eles estejam, se é de colarinho branco, viciados em perigo, imprudentes ou abusadores, todos eles têm um núcleo de destruição interpessoal. Eles coisidificam os demais, eles tratam as outras pessoas como coisas. Não importa quanto amor eles dizem ter por esta pessoa, ele vai tratar aquela pessoa como uma coisa. Mas eu vou explicar um pouquinho melhor depois. O autor, ele traz uma história da Carmen, que era uma mulher que estava quase se formando em direito, e essa mulher, a Carmen, ela acaba se envolvendo com um dos seus professores, que é 20 anos mais velho do que ela. No início, eram as mil maravilhas, ela ainda fala que acho que me apaixonei pela energia e pela vontade de aproveitar a vida dele. Havia tanta paixão nele, isso encantou demais ela. Alguns anos foram passando, ela engravidou e os problemas começaram a aparecer. Ele comprava coisas que ele não tinha condições de pagar, assim como ele não tinha nem condições de guardar, porque comprava coisas que não cabia dentro do apartamento que ele morava, por ter uma impulsividade muito grande. Ele não se importava com a gravidez do filho dele, ele não se preocupava nem com ela, nem com o bebê, e passou a agredir ela neste tempo. Então o autor traz uma citação dela, já falando em questão do divórcio. Ela diz assim:
Não é que ele não me ame por ser como sou. Já percebi, o problema é que ele não sabe amar. Nunca o ensinaram a respeitar os demais. Não compreende nem entende a dor alheia. Não é um bom pai, nem um bom marido. A única coisa que deseja na vida é aproveitar e não se aborrecer. Quero me separar, mas tenho medo dele. Ultimamente diz que, se eu deixá-lo, me mata e se mata. E eu acredito que ele é capaz de fazer isto. Então a gente consegue ter uma noção da gravidade que é conviver com uma pessoa assim. E o autor ainda afirma que esperar que esse homem, este cara antissocial, sofra uma transformação do nada, que vire do nada uma pessoa melhor, é tão provável quanto ganhar 3 vezes seguidas na loteria. Então, o autor traz a teia de aranha do amor maligno. Ele divide isso em 3 etapas, que é a coisificação do outro, como eu mencionei anteriormente, os maus tratos físicos, psicológicos e emocionais, e a irresponsabilidade interpessoal. A coisificação do outro, o autor até chega a comparar e trazer o exemplo do ser narcisista. O ser narcisista, ele tem essa crença de grandiosidade, que faz com que ele se sinta único e especial. Mas o antissocial, ele tem essa noção de estou sozinho para enfrentar a vida. Só existe eu. É diferente do narcisista que precisa do outro para fazer com que ele se sinta grande. O antissocial não tá nem aí pro outro. Ele não precisa do outro. Ele não vê a necessidade da existência do outro. E o autor ainda traz um exemplo que eu achei muito interessante, que ele diz que é como se o antissocial, ele dependura as pessoas num chaveiro e as leva e traz para onde ele for como se fosse uma coisa. É uma coisa que está ali e que pode ser usada caso ele precise. Em questão aos maus tratos, tanto físicos, psicológicos e emocionais, o autor explica que o antissocial, ele se percebe vivendo como se ele estivesse numa pré-história. Essa ideia de que ele está vivendo numa selva, de que ele está vivendo na pré-história, nos faz pensar muito bem, nos faz conseguir entender um pouco de o que se passa na cabeça do antissocial. Porque ele vive com essa visão de que o mais forte tem que sobreviver, e então ele passa por cima dos outros porque ele tem que ser o mais forte. E os mais fracos são vítimas, e as vítimas merecem ser vítimas por serem fracas e incapazes. É assim que funciona o pensamento do ser antissocial. O autor ele até traz um caso de um antissocial que ele atendia e que brigou com um grupo de jovens porque esse grupo estava paquerando a companheira dele. E então o autor ainda perguntou para ele: bom, se você defende tanto essa mulher, deve ser porque você acha que ela realmente vale a pena, né? E a resposta dele foi: na realidade, foi como se tivessem arranhado o meu carro. Ela é minha. Esses idiotas vieram se meter comigo. É simples assim. Então dá pra ver que também essa coisa da coisificação do outro de novo. Ele não tá preocupado com os sentimentos dela, mas mexeram com algo que é dele. Ele não foi defender ela para ela se sentir segura. Foi para defender algo que é dele, uma coisa que é dele. O autor ele ainda explica que depois de um tempo as pessoas que estão se relacionando com o antissocial, por ter esses maus tratos, tanto físicos quanto psicológicos, emocionais, eles vão perdendo a energia vital deles e vão se conformando com aquela situação. Muitas vezes eles sabem que eles têm que fugir dali, eles têm que se salvar, mas o físico deles não reage, eles não têm mais força. Ele diz que a adrenalina vai perdendo o poder de impulsionar o organismo até a liberdade e acaba adotando o sentimento de desesperança. E, por fim, a irresponsabilidade interpessoal. Ele diz que a culpa e o remorso não têm um lugar no vocabulário do antissocial. O antissocial ele não entende a culpa e o remorso. Ele vê muito de, por exemplo, se houve alguma consequência negativa de alguma atitude dele, ele se justifica como o que está feito, não tem mais o que fazer, não vou me sentir mal por isso.
fiz e pronto. E também o autor explica que ele não tem a ideia de compromisso, o que pode fazer com que ele tenha algumas dificuldades, tanto trabalhistas, conjugais, econômicas, e ele acaba não escutando queixas e não assume responsabilidade com o que esses problemas podem trazer, né? Por exemplo, questão trabalhista, ele não tem esse compromisso, esse senso de responsabilidade com o pessoal do trabalho. Então, o autor traz o questionamento: por que nos envolvemos numa relação antissocial? Tem duas possíveis respostas, que são: os indivíduos antissociais são encantadores, sedutores durante a conquista, inclusive depois dela. E segundo, certas pessoas encontram no estilo antissocial uma forma de compensar suas carências. E para explicar isso, o autor traz 3 conceitos. Ele fala de 3 esquemas mal adaptativos, que é provável que, se você acaba se identificando com algum deles, possa ser que você acabe se atraindo por um sujeito antissocial. São eles o de fraqueza crônica, o desprezo do medo e o vício pelo perigo. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles. A fraqueza crônica, então, que é a frase que ele traz como exemplo, é preciso de um companheiro que me defenda, diz respeito de que algumas pessoas, elas acabam não buscando alguém para amar, mas por ter um guarda-costas. Essa autopercepção, ela encontra no antissocial um apoio de uma fortaleza e um poder muito grande de atração. Muitas dessas pessoas acabam vivendo num lugar mais vulnerável, por exemplo, onde existe muita violência, e ver alguém impulsivo, que não tem medo, que demonstra essa segurança, pode ser muito encantador. Mas também outras pessoas, por exemplo, já no mundo do trabalho, ver alguém dos negócios com essa capacidade grande de liderar grupos e que se mostra ser tão autoconfiante ter poder sobre si mesmo, também pode ser um desses atrativos, né? O desprezo pelo medo, que o autor traz o preciso de alguém valente para admirar, ele traz até uma frase de Aristóteles, explicando um pouco sobre a coragem. Ele diz que a coragem é um meio termo entre a covardia, que é o medo irracional, e a temeridade, que é não perceber o perigo. E, na verdade, a pessoa que é valente não é que ela não tenha medo, mas ela perde ele quando é necessário. Já o ser antissocial, ele não processa o medo de forma adequada, ele ridiculariza esse medo ou simplesmente não detecta ele. Por terceiro, o vício pelo perigo, que é preciso que me façam sentir emoções fortes. O autor ele explica que as pessoas antissociais precisam de emoções intensas para se sentirem equilibradas, entre aspas. Eles gostam de ouvir música muito alto, dirigir muito rápido, provar diferentes tipos de drogas, se atirar de paraquedas. O autor diz que se eles pudessem escolher viver numa montanha-russa, eles o fariam, para estar sempre sentindo emoções o tempo todo. Ele explica que eles só não têm uma baixa tolerância à frustração, não sabem lidar com a frustração quando ela aparece, que normalmente eles lidam com ela de forma agressiva, mas também eles têm uma baixa tolerância ao tédio, que os impulsiona a buscar condutas extremas para sentir com mais intensidade tudo que ele vive. E se tu conversar com o antissocial, ele sente orgulho de ser assim, porque ele se diverte. É legal viver assim, tá sempre provando coisas novas, tudo muito intenso, sempre emoções grandes. E daí que nasce o problema de, então, por que ele vai mudar? Por que ele vai procurar mudar o estilo de vida dele se ele se diverte tanto vivendo assim? Se é tão legal para ele viver assim? O autor traz, então, 2 estratégias de sobrevivência afetiva. É claro, ele coloca de uma forma agressiva até e meio chocante para fazer a gente refletir. Mas a primeira estratégia de sobrevivência afetiva seria, então, entregar-se às pretensões do estilo antissocial e aceitar a escravidão como uma forma de vida. Em segundo, colocar o antissocial em seu devido lugar e assumir o risco do contra-ataque. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Quanto ao primeiro, essa crença de aceitar essa situação
é muito complicado, porque a gente viu que ele pode vir a ficar agressivo e a gente não, o sujeito não vai conseguir ficar muito tempo nessa relação, não tem como se manter saudável nessa relação. E muitas vezes as pessoas têm um pensamento até ingênuo de que se ela fizer as vontades do sujeito antissocial, ele vai descobrir que ama essa pessoa ou que vai conseguir reabilitar, humanizar esse ser antissocial. E isso o autor diz que pode ter um custo psicológico muito alto. Porque lembra quando a gente estava falando antes de que o antissocial ele tem essa visão de que ele está vivendo numa selva pré-histórica? E então, para ele, isso da pessoa tentar mudar ele, da pessoa tentar humanizar ele, por não estar satisfeita com o estilo de vida, ele vê como uma fraqueza. E como eu disse no outro slide, a pessoa que é vítima, ela merece ser vítima, ela merece ser machucada por ser vítima, por ser mais fraca. Então, pode ser um grande conflito, né? E em segundo, então, a maioria das pessoas que tentam colocar o antissocial no seu devido lugar, que tentam confrontar esse antissocial, elas acabam tendo que recorrer à autoridade, porque, como eu falei anteriormente, o antissocial ele tem uma baixa tolerância à frustração e então ele acaba lidando com isso de forma agressiva. O autor ainda diz que qualquer tentativa de rebelião vai ser repelida com uma agressão física ou psicológica. Então, infelizmente, não é a melhor saída. E por fim, então, podemos nos relacionar de forma saudável com uma pessoa antissocial? Não tem como. Tudo que eu falei até agora, tu conviver com uma pessoa que não tem empatia por ti, não tem empatia pelos outros, te trata como um objeto, te maltrata, pode ser agressivo, tanto fisicamente quanto psicologicamente, é irresponsável, é impulsivo, não tem como levar um relacionamento saudável nessa situação. Como reconhecer uma pessoa antissocial antes de se apaixonar? O autor, ele fala muito de, como eu estava conversando antes com vocês, que é muito atrativo ser antissocial. Então, é importante a gente estar sempre com o olho aberto em relação a isso. Ele traz uma listinha de algumas dicas para você tentar perceber. Eu vou trazer algumas só para nós não nos prolongarmos muito. Que é, não será capaz de frear a diversão e as emoções prazerosas. Ele tentará compartilhar atividades extremas e envolver você nos jogos dele. Vai tentar te convencer de que as vantagens e do quanto é maravilhoso ter essas experiências loucas e sempre procurando sentir emoções novas e impulsivas. Ele vai tentar ter relações sexuais contigo apressadamente, de modo pouco convencional ou até mesmo mais selvagem. Mostrará pouco interesse pelo que você sente e pensa. Ele vai se concentrar mais no benefício próprio. E é possível que ele tente te colocar em uma situação ilegal, violar alguma regra e tentar te colocar como cúmplice ou de te convencer de que aquilo tem um lado positivo. E até onde vale negociar? Até onde vale tentar se manter nesse relacionamento? O autor diz que não tem muito o que dizer sobre isso, como eu falei anteriormente. A essência do estilo antissocial é o desprezo que ele tem pelos demais, a tendência à exploração que ele tem nas pessoas é muito grande e acaba se tornando impossível uma relação saudável e construtiva. E você tentar negociar e tentar humanizar e ajudar ele vai fazer com que ele te veja como fraco, como vítima lá na selva pré-histórica. E então ele é superior a você e isso também não vai ser uma coisa boa. Seguindo então, né, a nossa live de amores de alto risco, o pessoal comentou antes, né, algumas características da pessoa obsessiva compulsiva, né, e do antissocial, para que a gente possa perceber então alguns traços, né, e que podem então nos enredar, né, em alguns tipos de relacionamento ou de movimento, né, numa relação
que não são saudáveis, né? E a gente segue então com o esquizoide e o ermitão, tá? Como outro tipo, né, de personalidade que nos fala um pouco sobre que tipo de amor, né? É um amor desvinculado ou indiferente, né? Então, a principal característica é o isolamento afetivo, né? É uma pessoa que tem dificuldade, né, de ficar próxima ao outro, então ele procura se distanciar do outro sem deixar rastro, né? É uma forma de agressão passiva comum nesse estilo de personalidade, porque as pessoas com quem a gente está se relacionando, né? Quando somem, quando desaparecem, nos deixam numa situação assim de desamparo, né? De confusão, sem a gente poder entender muito o que está acontecendo. Então a gente pode estar frente, né, a um tipo de pessoa que é o esquizoide, né? O ermitão, tá? Então alguns aspectos principais desse tipo, né, de pessoa é a indecisão, a falta de comprometimento, né, dessas pessoas e a exigência, né, sempre que o outro tenha paciência com ele, né? Então, o que acontece? Ele não consegue ter uma continuidade, né, uma proximidade maior no relacionamento, os encontros sexuais são escassos, quando acontece não tem um erotismo, né, e muitas vezes aparece a impotência, né? Ou a ausência de orgasmo, né? De prazer na relação, tá? Então isso é bem comum de acontecer com essas pessoas. O desapego, né? E o distanciamento ocorrem pela incapacidade, né? Do esquizoide em amar. O que acontece com isso, né, pessoal? Na verdade, quando a pessoa ela não tem amor para dar, né? Ela não sabe como amar o outro, né? Ela não sabe o que fazer diante do outro. Então ela não consegue, né, investir, ela não consegue ter aquelas características que a gente espera num relacionamento de reciprocidade, de empatia, né? Então a gente tem uns estilos afetivos do esquizoide que é perceptível muitas vezes na relação, né? Ele, do tipo assim, ele não negocia a autonomia dele, né? Ele não compreende o sentimento dos outros, né? E nem as emoções. Então, quando a gente vai falar sobre algo que a gente está sentindo ou pensando, né? Parece algo de outro mundo, que é sem sentido, né? E a ideia de que eles podem viver sem o nosso amor, né? Porque, claro, eles já estão acostumados a viver à margem, né, de um relacionamento amoroso. Eles já se acostumaram a viver muito sozinhos, por isso o nome, né, esquizoide, ermitão. Então, muitas vezes eles têm a ideia de que o amor é visto como uma escravidão, né? Amar um esquizoide é como abraçar um vazio. Eles são incapazes de processar uma informação afetiva de si mesmo, do outro, né, que carece de empatia. Então ele não consegue, né, se colocar no lugar do outro, ele não consegue entender quando a gente quer mais atenção ou quando a gente gostaria de ter mais, né, a companhia dessa pessoa com a gente. E a maior forma, né, dele manifestar essa dificuldade de entrosamento, de intimidade, é a indiferença com o outro. E isso, né, pessoal, é uma tortura assim enorme, né, em câmera lenta, e vai denegrindo, né, a autoestima da pessoa. E por isso que quem se envolve, né, com uma pessoa assim leva um bom tempo depois para recuperar, né, sua autoestima, sua autoimagem, um amor próprio, tá? Então o esquizoide ele tem um amor inanimado, sonolento, impassível, né, sem entusiasmo, e leva a gente ao desespero, né, se a gente não renunciar a tempo, se a gente não identificar e cair fora, tá? Então, o que acontece, né? Os esquizoides, em geral, fora da intimidade, né, no social, no dia a dia, eles podem parecer pessoas boas, respeitosas, misteriosas, né, do tipo assim, sou diferente, né, ou fazem uma auréola, né, de surpresas, né, do que eles podem ou não estar fazendo. E no intuito de conhecer pessoas melhores, né, eles podem
muitas vezes se afastar, né? Deixar tipo em banho-maria, né? O outro, né? E às vezes, né, pessoal, a gente do outro lado, né, quem está envolvido com um esquizoide, muitas vezes tem uma quedinha, digamos, né, por se interessar por pessoas que a gente queira decifrar, que a gente queira saber mais, né? E como eles têm esse ar misterioso, aí é como se engatasse, né, uma coisa na outra. Então, o que pode levar ao encontro e à permanência com o esquizoide? A necessidade, né, que a gente pode ter do nosso espaço também, porque a gente sabe que como ele é esquizoide, ele também não vai invadir muito o meu espaço, né, porque ele também preserva o dele. E o desejo de decifrar, né, ter esse desafio com a gente mesmo como motivação para conhecer o outro. E isso pode nos fazer, então, ficar mais tempo numa relação com esse tipo de pessoa. Porém, viver na indiferença, né, e no abandono afetivo é ir contra a natureza humana, né? Então, ninguém quer isso. A gente já nasce numa condição de desamparo, né, desde bebê, do qual a gente luta para sair o tempo inteiro, né, para a gente ser acolhido o tempo inteiro. Então, é muito difícil conviver com um esquizoide, ficar nessa posição o tempo inteiro. Então, é preciso, né, que a gente, então, ou a gente se torna um esquizoide falsificado, entre aspas, né, para poder conviver. Então, a gente também passa a ser mais frio, né, mais ligado a gente mesmo, né, mais desligado do outro, sem empatia, sem reciprocidade, né. E por amor, então, né, esse amor aí distorcido, né, essa necessidade, na verdade, desse desafio de motivação de conhecer esse outro misterioso, né, eu nego a minha capacidade de amar o outro, né, como eu sei amar. Então eu preciso abandonar o meu jeito de amar para me equiparar ao jeito de amar do esquizoide, que é não amando, né, é se afastando. Então é preciso não se deixar se arrastar, né, pela frieza afetiva e deve-se ter então o direito, né, de um amor por inteiro. Aí a gente, na verdade, está tentando lutar pelo quê? Pela nossa dignidade, né, pelo nosso valor e dar um basta nessa relação que não está sendo saudável e positiva. Sair desse lugar, né, do vazio, do abandono, da frieza. Tá? Essa seria a melhor forma. E por isso a psicoterapia nos auxilia, né, pessoal? Para que a gente possa fortalecer o nosso ego e para tomar essas decisões do tipo, deu, até aqui deu, né? Já se teve a paciência necessária, viu que não mudou, era isso, né? Não dá mais, por amor a mim mesma, eu preciso renunciar a esse amor, né, que eu tentei dedicar a um outro que não está disponível. E se ele não está disponível, ele também precisa de tratamento para, quem sabe, ele descobrir se ele tem essa capacidade de amar e se ele quer ser amado. Eu vou falar um pouquinho sobre os parceiros e parceiras que têm traços de personalidade limítrofe ou instável. Alguns comportamentos são mais acentuados. Por exemplo, impulsividade, são emocionalmente instáveis, paradoxal, caprichosos, inseguros, autodestrutivos e com tendência a ter vícios, entre outras condutas disfuncionais. A maioria dessas pessoas que possuem essas características tem vícios de álcool, drogas, sexo ou até mesmo coisas perigosas. O seu temperamento será sempre imprevisível e explosivo. Os companheiros das pessoas limítrofes descrevem a situação como viver no fio da navalha, porque qualquer tentativa de melhorar a relação parece piorá-la. Uma relação saudável precisa de uma estabilidade mínima, que permita antecipar o comportamento do outro, compreender os seus sinais, ler suas necessidades e saber com quem estamos. Infelizmente, tal estabilidade é impossível de ser alcançada com a personalidade limítrofe, já que os seus estados internos são tão mutáveis como inexplicáveis. Essas pessoas possuem alguns esquemas doentios que afetam a relação e afetam elas mesmas, como, por exemplo, a identidade fragmentada. Vocês vão ouvir muitas falas como não sei o que eu sou, nem o que eu quero. Abandono, desconfiança. Não posso viver contigo, mas nem sem ti.
e a instabilidade emocional. Amo e odeio você, sempre no 8 ou 80. Por que nós nos envolvemos em uma relação limítrofe instável? As pessoas com um estilo limítrofe instável podem ser muito atraentes quando se conectam ao lado estável da sua personalidade. A energia que emanam, o bom humor, a inteligência e a liberdade de seus comportamentos têm o poder de seduzir. Quando as pessoas limítrofes se tranquilizam por momentos ou dias, os seus companheiros criam a ilusão de que o lado ruim desaparecerá e será substituído espontaneamente pelo lado bom. A dissociação psicológica e afetiva do amor caótico sempre precisa de uma ajuda profissional. Podemos nos relacionar de forma saudável com uma pessoa limítrofe? Com a devida terapia, as explosões emocionais poderão diminuir, porém a relação sempre será conturbada, devido às características dessa pessoa. Ainda que a ajuda psicológica permita, em parte, reacomodar a mente da personalidade limítrofe, nas relações afetivas é onde menos se verá o impacto. É na intimidade que mais afloram os seus verdadeiros problemas. Como reconhecer uma pessoa limítrofe antes de se apaixonar? Essa pessoa não tentará esconder a sua maneira de ser, pelo contrário, vai se mostrar aberta e descarada. A pessoa limítrofe procura o sexo e as experiências fortes, assim como companheiros ou companheiras que embarquem na onda delas. Pode-se perceber comportamentos de sedução, de extravagância, de emoção transbordante e de sinceridade. Também poderá sentir certa tentativa de manipulação quando você falar de assuntos afetivos, no sentido de querer chamar a atenção e tê-la sob controle.